Em primeiro lugar, eu agradeço o convite formulado pela comissão organizadora desse congresso para aqui estar presente. E agradeço a presença de vocês. O meu tema é esse aí, cirurgia de catarata, opções para segurança efetiva da anestesia loco-regional. Muito bem. Esse aqui é o nosso carro-chefe do nosso livro, né? E eu quero chamar a atenção para esses aspectos, que o paciente com perda de visão se submete a qualquer sacrifício para recuperá-la. E a lente intraocular, na minha opinião, é uma dádiva de Deus. Para nós, aqui, um dia, todos nós teremos usar. E nós temos que fazer o melhor por ele. E a técnica anestésica, ela é muito pessoal, depende muito da experiência pessoal de cada um, e nós vamos mostrar isso aqui, certo? Bem, quais são os princípios da anestesia em oftalmologia? Estão aí enumerados, tá certo? E nós vamos falar sobre, então, o que a anestesia loco-regional, o que nós podemos fazer para proporcionar tudo isso aqui. Ok? Então, nós temos o quê? As chamadas técnicas cinéticas, que é a tópica intracameral, subconjuntival, episcleral, e aqui eu coloquei o subtenoniano, mas ele fica dos dois lados, porque ele é volume dependente para ser uma técnica cinética ou acinética, onde nós temos o bloqueio retobulbar, bloqueio extrabulbar, bloqueio sim com duplas punções e o bloqueio do nervo facial, que também não pode ser esquecido. Com relação à técnica cinética tópica, a tópica, nós temos essa variedade, elas não abolem os reflexos autonômicos e nem tampouco promove a cinesia ocular. Liga-se para mim, tá bom. Nem promove a cinesia ocular. Então, nós temos essas modalidades, a tópica por instilação, a tópica por gel, do fórnix profundo, a viscoanestesia, do anel de Bloomberg e a intracameral, que é sempre necessária associar aqui para realmente prover uma analgesia efetiva. Certo? Então, aí nós chegamos à conclusão do seguinte, que para se ter uma anestesia efetiva, tópica efetiva, nós precisamos de uma adequada analgesia, adequada sedação. Nós, os latinos, não prescindimos de sedação. Precisamos de sedação. Fazemos rotineiramente. Ok? É uma cultural, é cultural. O latino não vai lá, vai botar o dedo no meu olho, muitos até perguntam, eu não vou dormir, entendeu? Então, isso é uma realidade, é a nossa realidade. Adequada seleção do paciente, é necessário que o paciente colabore muito e que o cirurgião tenha experiência e habilidade para o sucesso do procedimento. Com relação ao bloqueio subterrâneo, desculpa, quem assistiu, todo mundo assistiu de manhã, falaram muito sobre o bloqueio subterrâneo, e nós vamos colocar, logicamente que a cânula agora é colocada mais atrás, e a cinesia é volume dependente. Então, eu vou só concluir o seguinte, há necessário também que a analgesia adequada, aqui no nosso meio sedação, especialmente no momento de passar a cânula, que é incômodo, e uma adequada seleção do paciente, também extrema experiência do anestesista. Experiência não significa ter 10 anos, não, precisa ser experiente com a técnica, porque as curvas de aprendizado são muito rápidas, inclusive com as técnicas em agulha. Com relação às técnicas acinéticas, nós temos essa aí e nós vamos passar por cada uma delas. Nós temos que lembrar o seguinte, essa aqui é a inervação do globo, que tem fibras intraconais e extraconais, que vão para a musculatura e também para as pálpebras. Então, forma verdadeiramente um cone músculo membranoso. Nós podemos simplificar toda essa nomenclatura que a gente encontra na literatura, simplesmente aqui, classificando aqui, é o espaço peribulbar.
O que vai atrás do globo é retro, porque retro significa atrás. Então, nós temos as técnicas extraconais, que é aqui, e a técnica intraconal. Para um bloqueio efetivo, primeiro, precisa escolher adequadamente o local da punção, o tipo de agulha, a profundidade da punção, o tipo da solução de anestésico, o tipo do anestésico local, e para a cirurgia catarata, muitas vezes, basta a lidocaína 2%, a concentração da solução, o volume injetado e a adição ou não de adjuvantes. Aos nossos colegas estrangeiros, aqui no Brasil, nós utilizamos preferencialmente essas agulhas aqui, de 20 por 5,5 e essa de 13 milímetros por 4,5. E alguns preferem usar agulha de 25 milímetros. Tá certo? Para as técnicas com agulha. Nós temos que lembrar as estruturas que tem atrás. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. O A é um ponto mais distante do globo, cheio de gordura e menos vascularizado. Por isso é o mais preferido. A maioria faz punção única nesta região. Em compensação, no ponto B da técnica original de peribulbar de Mendel, é o que tem bastante vaso e tem o tendão no músculo oblíquo superior. Tá certo? Então, nessa região aqui é a de preferência. Olha, com relação a usar agulha de 20 milímetros ou de 13 milímetros, depende da compressão que se faz na pálpebra, mais ou menos. O mais importante, na minha opinião, de tudo isso, é que quando eu afasto a pálpebra, eu já estou vendo o equador do globo. E como o globo é redondo, passou o equador, você não vai pegar o globo. Perdoe-me, é muito difícil perfurar um globo ocular. Essa é a minha opinião. Eu vou mostrar para vocês depois. Então, com a agulha de 13,5 milímetros, é assim. E aqui, veja, você vai dizer, mas é possível com a agulha de 13 milímetros atingir o cone ou levar o anestésico para a região retrobulbar? É sim, esse trabalho do nosso colega, que está aqui no plenário, o doutor Haroldo, mostrou isso numa tese, inclusive, de doutoramento. Está aqui a agulha de insulina, agulha de 13 milímetros, alcançando a região posterior, e está aqui a difusão de todo o anestésico ali. Então, está comprovado. Outra via é o cantal medial da órbita. Tem duas vias. Uma é a caruncular, que já foi também mostrado muito aqui, e você pode fazer um pouco abaixo do canalículo lacrimal e fazer transdérmica. Essa é a minha preferência. Pois bem, mas tem bloqueio... sim, com relação ao bloqueio de dupla punção, nós temos a clássica peribulbar com dupla punção neste ponto e naquele ponto que nós mostramos que é um ponto crítico de vascularização, de tendão do músculo oblíquo superior. Mas essa técnica... Aí passaram a fazer peribulbar no ponto A só. Se o índice de acertos começou a aumentar, é que a profundidade de agulha foi maior. Porque se ficar em volta do globo, vai dar quimose, um pouco mais atrás vai dar anestesia. Tá certo? Nós, baseado na experiência de um autor que injetou 6 ml de lidocaína aqui e tinha 15% de falha do reto lateral, e quando nós fazemos a punção nesse ponto, nós temos um 12% que o reto medial fica móvel, então nós falamos, se eu distribuir a punção, os volumes, eu vou melhorar a dispersão. Então, eu queria mostrar para vocês, assim, logo após a injeção, o que fazemos é a compressão durante 1 minuto. Compressão assim, digital, desse jeito ou deste outro. Vamos ver esse filminho, vamos ver se vai passar. É um bloqueio com dupla punção. Prefiro o ponto A com agulha roxa, sempre faço, mas essa é uma alternativa, né, boa também. Reparem que com a agulha de 13 milímetros, nós conseguimos atingir o espaço lá atrás. Vejam a queda da pálpebra, enchendo o volume aqui,
E outro detalhe que você não está funcionando o nervo óptico é a presença de proptose. O globo ele vai para cima. Se não tiver proptose, para de injetar. Essa é a minha opinião. Vamos à segunda punção ali. Essa é a medial via transdérmica. Comprime de novo durante 1 minuto, aí logicamente eu cortei, porque senão nós íamos ficar vendo a compressão por 1 minuto. E o resultado é esse aqui. Para cima, com a cinesia da pálpebra e com a analgesia da mesma. Bem, esse é o que eu disse. É 97% bloqueio total, 88% a dose única. O que usa? Lidocaína 2%, bupiva 0,75, mais hyaluronidase 30 unidades por ml e mais epinefrina 1 para 200 mil, que no nosso serviço é utilizada de rotina, eu vou mostrar por quê. A difusão, então, nós vamos pensar o seguinte, depende realmente do local da punção. Se eu injetar aqui, peribulbar, a tendência da quimose vai ter que difundir para cá, para dentro do cone e para o outro lado. Se for extraconal, vem para frente, vai para o cone, extravasa e sai. E se for retrobulbar, logicamente o caminho nas duas direções é menor, espera-se um tempo de latência menor. Muito importante é a escolha do anestésico. É bom lembrar que esses fármacos mais potentes aqui, eles se fixam a gordura, eles se fixam a proteínas. E outra coisa, essa solução tem um pKa apropriado. Se usar a adrenalina que veio preparado no frasco, o pH cai, modifica o pK e vai piorar a difusão. Aí o resultado vai ser pior. Então, se tiver que adicionar adrenalina, tem que adicionar no frasco na hora, na preparação. Porque daí o pH não altera, o pH da solução. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é com relação que na literatura a gente vê com muita frequência a associação de lidocaína com bupiva 0,5%. Ora, aqui diluiu a bupivacaína. E aí a gente encontra, né, vários trabalhos que se adicionou clonidina ou desmedetomidina para aumentar o tempo de duração da analgesia. Mas, veja, partiu de uma dose, de uma concentração baixa. Se fizer bupivacaína 0,75, lidocaína 2%, na proporção de 2 para 1, 4 ml, 2 ml, aí sim ela fica 0,5%. Aí o bloqueio é mais prolongado. Então, com relação aos adjuvantes, nós temos vários que são empregados. Eu vou me referir apenas à hyaluronidase. Na literatura, as doses variam de 15 a 300 unidades por ml. Existe casos que eu vi relatados até de 1.500. Não é necessário ultrapassar 50 unidades. Nas crianças, não exceder 15. E a hyaluronidase sintética, que não tem experiência de literatura, a dosagem é de 5 a 15 unidades por ml. Quanto à epinefrina, gente, tem que preparar na hora a solução. E tem um trabalho de um autor nacional, de uma autora, aliás, a doutora Ilma, que está aqui, que fez lidocaína mais epinefrina 1 para 200 mil e hyaluronidase 25 unidades. Bloqueio peribulbar. O que ela fez? Mediu a resistência, o índice de resistência na artéria oftálmica e o peak flow, também sistólico e diastólico, na artéria oftálmica. Mediu, o instrumento de medida foi o Doppler colorido, e ela mediu antes e 10 minutos após o bloqueio. O que aconteceu? Isso faz a gente rever essa história de que a adrenalina dá uma vasoconstrição intensa lá atrás. Olha o que aconteceu. Esse grupo com epinefrina, houve uma queda do índice de resistência, diferente quando não se utilizou a epinefrina, onde houve um aumento, muito provavelmente, pelo problema mecânico, a vasodilatação empurrando a artéria oftálmica ali. Esse é um detalhe que eu acho importante. Outra coisa que não podemos esquecer para a imobilidade é o bloqueio do nervo facial. São técnicas antigas, mas podem ser extremamente úteis em algumas situações. Esse é o nervo facial, com seus ramos, temporofacial, zigomático, bucinador e mandibular.
E existem as técnicas de O'Brien nesse ponto e a de Van Lint nesse ponto. Eu quero mostrar aquele mesmo paciente que, se eu mandar ele apertar o olho vigorosamente... Aperta bem forte. Bem forte. Perfeito. Abre os olhos. Aí. Pode ter. O que fazemos é pegar o ramo frontal e o zigomático, nas suas anastomoses, injetarmos 1 ml com pressão por 30 segundos. Abre os olhos. Resultado aperta bem forte. é esse aí. Entende? Bom, com relação, para terminar, a catarata congênita. Aí a anestesia geral se impõe, associado a técnicas de anestesia regional minimamente invasivas. Esse autor disse que, um trabalho de revisão, ele mostra também que os bloqueios intraconais e extraconais podem ser realizados em crianças, mas está contraindicado em recém-nascidos e lactentes, pode ser feito em crianças mais velhas, não se deve usar agulha maior do que 16 milímetros, calcular a dose máxima de anestésico local que a criança pode tomar, não usar mais do que 15 unidades de hyaluronidase e usar volumes pequenos. Essa aqui é uma criança de 4 anos, você vê que parece um olho de adulto, né? Então, assim, concluindo, para uma segurança e efetividade da anestesia loco-regional, nós vamos depender da experiência do anestesista na técnica que ele escolheu, entende? Tem que seguir rigorosamente as estratégias preventivas de complicação, conhecer muito a anatomia do olho, usar material adequado e escolher adequadamente a solução de anestésico local. Para terminar, eu vou mostrar aqui no nosso país 5 centros, uma técnica de agulhas em 4 centros de anestesia oftalmológica. Belo Horizonte, 20 mil casos, Curitiba, 15 mil casos, Goiânia, 15, Campinas, 15, que é o meu serviço. O total de 65 mil casos, nós tivemos um caso de perfuração num doente que apertou o olho. Então, aos meus colegas que me honram com a sua presença, aqui no Brasil ainda existe uma prevalência das técnicas com agulha, seguida da tópica com intracameral e, em terceiro lugar, da anestesia subtenoniana. Nos projetos que servem populações específicas no Sistema Único de Saúde, lá na Paraíba, por exemplo, analisaram os 8 mil casos, também não houve perfuração ou hematoma retobulbar. Em campanhas lideradas aí pelo Dr. Haroldo em Goiás, Mato Grosso, Pará e Amapá, 10 mil casos também sem enucleação. E mais, os expedicionários da saúde, um serviço voluntário que dá assistência a indígenas em situações remotas, lá na floresta amazônica. Como é que é feito isso? Monta-se lá um hospital com todo o rigor, com ar-condicionado, asepsia, etc., 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 e vai ser feito o procedimento aqui, tem médicos que fazem avaliação pré-operatória, e depois ele é conduzido lá para um repouso, que ele fica alguns dias para fazer o pós-operatório. Só para curiosidade, eles preferem ficar na rede do que nas nossas macas. Tá certo? É uma curiosidade. Eles preferem, foram eles que pediram. Muito obrigado a vocês e aos colegas estrangeiros que nos honram.